Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar então nossa aventura nesse mundo animal, falando um pouquinho dos vertebrados, né? Semana passada a gente falou dos peixes, discutimos um pouquinho hoje as atividades em aula, e agora nós vamos entrar nesse mundo maravilhoso que são os anfíbios. A gente tem duas imagens, são duas imagens da mesma espécie, né? Acontece que uma é um girino e a outra é uma rã na fase adulta. Em que tipo de ambiente eles vão viver, gente? Eles estão no mesmo lugar? Né? E elas realizam a troca gasosa da mesma forma? Então, essa aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os anfíbios e nós vamos perceber que eles são seres que já então não estão completamente agregados dentro da água, porque eles não têm uma total dependência como os peixes da água, mas eles ainda estabelecem uma conexão, principalmente durante a reprodução, para conseguir sobreviver, né? Então, os exemplares dos anfíbios são os sapos, as pererecas, as rãs, as salamandras e as cecílias, que também são conhecidas como cobras cegas. Eles são todas classificados como anfíbios. Anfi, né? Vem de ambos, os dois lados, né? E bios, vida. Então, são espécies que vão estar dentro da água, né? E na terra, né? Eles vão ter, então, uma fase de vida larval aquática e outra fase adulta terrestre. Né? Então, eles ainda apresentam uma conexão com esse mundo aquático, né? Eles possuem pelos, penas, escamas, não possuem nem pelos, nem escamas, nem penas, né? A pele deles é muito fina e muito úmida, né? São características então que vão auxiliar nas trocas gasosas, e a maioria deles vão produzir umas glândulas produtoras de veneno. Essa aqui é uma espécie de sapo, de uma perereca na Amazônia, que faz que é conhecido como cambô ou campu, né? Que é onde eles secretam então essa substância venenosa, e aí eles acreditam que essa substância pode fortalecer o corpo contra a doença e afastar a panema, ou seja, a má sorte, né? É muito utilizado. Então eles pegam essas glândulas, essa secreção, né, que eles liberam para fazer essa medicina aí. Então, há cerca de 365 milhões de anos, né, a maioria deles vivia em ambientes aquáticos. Então, houve um processo evolutivo, né, que fez com que eles desenvolvessem uma capacidade de se locomover sobre o solo. Então, isso é um salto evolutivo que a gente consegue perceber, né, dos peixes eles saírem, então, para conseguirem alcançar o solo. Provavelmente isso veio dos organismos já pulmonados. Lembra que eu falei para vocês da piramboia? Que eram peixes pulmonados. Então, isso aí já começou, o processo evolutivo já começou ali, né? Então, como é que eles conseguiram obter essas informações desses seres que já foram extintos, né? Então, um animal vertebrado, ele vive no solo, e a locomoção dele e a sustentação do seu corpo precisam ser adaptados à vida terrestre. Além da presença do ar, são necessárias algumas adaptações em alguns órgãos, como pulmão e rim, que permitem a troca gasosa e a excreção. Então, os anfíbios, os répteis e as aves são tetrápodes, né? Tem 4 pés. E esses animais, eles evoluíram e são descendentes vivos do grupo ancestral de peixes, né? Então, há 365 milhões de anos, iniciou-se uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E alguns fósseis de vertebrados desse período têm sido descobertos e dão, então, pistas sobre o que aconteceu. A gente sempre fica nesses lugares, né? Então, o que eles acreditam foi exatamente isso, né? Eles foram, então, apresentando pequenos saltos, e à medida, então, que conseguiram sair completamente, né, da Terra. Isso, então, são registros fósseis, né? Então, os anfíbios são classificados em 3 grandes ordens, né? Então, a classificação é classe anfíbios. As ordens são anuros, que são representados, então, pelo sapo, perereca, rã. Então, tem até uma musiquinha que a gente canta, sapo, perereca, rã, 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 rã.
Então, vão ter o corpo curto, 4 membros, não possuem cauda quando adultos, né? Então, a locomoção deles é bastante modificada, né? Locomoção em salto, nadar, caminhar, depende da estrutura, então, que eles vão ter na ponta desses membros, né? Então, eles podem nadar, como, por exemplo, a gente tem as rãs, que tem essas membranas, as pererecas vão ter essas ventosas, né? E essas estruturas aqui que fazem com que ele tenha, né, alongados, os membros alongados, aqui você consegue ver esses membros posteriores alongados, então faz com que elas consigam saltar. A maioria deles não possui dentes, né, então eles se alimentam de algas, de insetos, né, vermes, pequenos moluscos, e eles podem se alimentar de pequenos vertebrados também, como peixes. Então, para alimentar, eles vão utilizar a língua, que é uma língua pegajosa. Isso aí a gente já tem muita noção, né? Então, eles vão ter um trato digestório com a boca, faríngeo, esôfago, estômago, intestino grosso e cloaca. Então, assim como os peixes, eles apresentam órgãos que auxiliam na digestão, como o fígado e o pâncreas. E também vão apresentar o sexo separado e a fecundação deles vai ser externa. Isso quer dizer que quando o macho e a fêmea, eles fazem o que chama de amplexo, né? Quando o macho, então, encontra a fêmea, eles liberam, né? Aqui a gente tem uma pequena representação. Então, o macho seguro, eles liberam os gametas no ambiente para a fecundação. Né? Depois os ovos vão ser depositados em locais úmidos e serão protegidos contra a dessecação. Não sei se vocês já viram isso, mas quando tem aquela, às vezes tem uma espuminha assim no lugar, principalmente nessa região de brejo que a gente vê, não é a espuma, né? Isso aí já é o processo da formação, então, desses ovos. E aí eles vão formar na larvas, são chamados de digerinos, né? Tem cabeça, corpo. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai sofrendo um processo de metamorfose até ele chegar na fase adulta e chegar no novo sapão. Né? O outro grupo são os urodelos, né? Que são as salamandras, que são hoje muito raras da gente conseguir ver. E elas vão ter 4 membros e elas vão ter, então, a presença de uma cauda, né? E elas conseguem fazer uma movimentação lateral, são muito coloridas, né? Eles vão ter as larvas semelhante a dos anuros, com trato digestório, a maioria também utiliza a língua, então, para captar. É como se fosse um sapo, só que na forma de uma lagartixa, assim, sabe? Mas elas também necessitam muito do ambiente úmido por conta da pele. Né? A fecundação normalmente é interna, então os ovos vão se desenvolver dentro do aparelho reprodutor da fêmea e serão depositados na água, né? Diferentemente dos anuros, né? Então, aqui apresentam brânquias. As larvas alimentam-se de algas e o adulto é carnívoro. Na fase adulta, os urodelos habitam o ambiente terrestre e por isso perdem as brânquias. E aí, gente, é muito difícil, sabe? A gente conseguir visualizar. Olha que coisa mais linda, né? Isso aqui é uma larvinha de uma salamandra. As salamandras estão quase praticamente extintas. É muito difícil a gente conseguir visualizá-la no ambiente normal. Até porque a questão do aquecimento global, isso afeta diretamente, principalmente a essa classe de anfíbios, né? Porque eles são muito sensíveis ao ambiente. E é isso. E o último grupo são os ápodes, né? Que são também conhecidos como as cecílias ou cobra cega, né? São conhecidos por seus olhos que podem ser cobertos por um tegumento ou por osso e não há pálpebras, né? No focinho existem estruturas que recebem estímulos do ambiente e a cauda é curta. Normalmente esses animais eles estão dentro da terra, né? As cecílias vão possuir então dentes, se alimentam de cupins, de minhocas e larvas de insetos. E elas utilizam a língua para capturar as presas e possuem trato digestório semelhante ao dos anuros. Por isso que eles são colocados dentro do mesmo grupo, né? Só que as cecílias, né, a fecundação é interna e elas podem ser ovíparas
ou vivíparas, né? E as espécies que são ovíparas vão depositar seus ovos em solo úmido e a fêmea que enrola neles até a eclosão. Espécies vivíparas, então, vão ter o desenvolvimento dentro da mãe. Ele é alimentado pelos nutrientes do ovo e pela mãe depois da eclosão. Então, isso é super importante, né? Eles podem respirar de três maneiras diferentes. Esse processo da respiração deles é bem importante, né? Eles podem ser por brânquias, pela pele ou por meio de pulmões. Então, normalmente na fase larval eles vão ter a presença de brânquias, né? Como nos peixes. E aí, quando eles atingem a fase adulta, as brânquias desaparecem e os pulmões se desenvolvem, né? Algumas espécies de salamandra continuam a respirar por meio de brânquias externas, né? Como é o exemplo dessa imagem aqui, que tem as brânquias externalizadas. Mas a maioria vai respirar parcialmente por meio da pele, que tem muitos vasos, e as glândulas que mantêm a pele úmida. Então, é uma complementação desses pulmões que ainda são muito arcaicos, né? Então, e algumas salamandras também nem pulmões, respiram exclusivamente por meio da pele. Então, a pele é um lugar ainda muito sensível, né, que faz com que ele consiga fazer essa troca. Né? Enche, então, a cavidade bucal com ar e passa pelas narinas. Em seguida, o anfíbio pressiona o assoalho da cavidade bucal e empurra o ar contido nela para os pulmões. Por fim, o ar que se encontra nos pulmões é liberado para fora do corpo por meio das narinas. E, na maior parte, o ar proveniente dos pulmões não se mistura com o ar que está na cavidade oral. Né? Eles têm uma característica muito forte, a questão da vocalização, então eles fazem vários movimentos, tanto essa vibração para período de cópula, né? Em época de chuva, né? Eles sempre estão fazendo esse processo que é basicamente auxiliar na reprodução. O sistema circulatório deles é de vasos sanguíneos do coração dividido em 3 câmaras, né? Então a gente já tem um salto aí, os átrios e os ventrículos, né? Mas a gente ainda tem uma mistura nesse sangue aí. E o sistema nervoso deles é o cérebro, né? E os nervos no resto do corpo. O sistema excretor são 2 rins que vão filtrar, então, e fazer o processo. Lógico que ele veio de uma saída, né, da água, então ela é um rim bem arcaico, né? Então essa urina normalmente ela é liberada pela cloaca, né? Então um movimento único. E é isso, né? A água contida na urina pode ser reabsorvida pelo sistema excretor e pelo anfíbio. Então, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo que esses sistemas estão todos, eles vão se complexando, né? O processo evolutivo traz uma certa complexidade, mas ele é muito interessante, porque é ele que faz, então, esses grandes saltos, né? E assim, o processo evolutivo é bem bonito. Então é isso, pessoal. A nossa aula sobre os anfíbios termina aqui. Eu vou parar o vídeo e a gente volta lá no chat para falar mais um pouquinho sobre eles, tá bom? Um abraço.